Bom, estamos aqui com o presidente Eusébio Pinto Neto, que é o presidente do Simpospetro RJ, que hoje vai nos falar sobre o primeiro encontro de dirigentes dos sindicatos frentistas do estado do Rio de Janeiro e um pouco sobre essa questão da implementação de modificação nas leis trabalhistas. Presidente, como é que o senhor está vendo a perspectiva desse encontro? Como é que está sendo esse primeiro encontro? E essa questão das leis trabalhistas, como é que o senhor está enxergando isso? A questão do governo Temer. Por favor, um bom dia. Bom dia, Mazola, bom dia a todos da tribuna da imprensa. Esse primeiro encontro ele é consequência de um projeto de organização da categoria dos trabalhadores de postos no estado do Rio de Janeiro, que começou em 2005, mais exatamente no dia 7 de abril de 2005, com a fundação do primeiro sindicato dos trabalhadores de postos do Rio, e é um sindicato estadual, mas que já tínhamos um projeto de fazer esse desmembramento, fundando mais sindicatos para que pudéssemos atender melhor o trabalhador de postos de gasolina, estar mais presente na base, e por isso eu fundei mais dois sindicatos, que é o de Campo de Goytacazes e região, o Niterói e região. A formação desses três sindicatos exige hoje que nós façamos esse primeiro encontro, justamente, que certamente virão outros encontros, irão se desdobrar em mais encontros, justamente para que nós possamos avançar na organização e unificar a luta, para que possamos, assim, nos fortalecer diante do poder econômico. Ora, presidente, em relação a essa questão do benzeno, que vem sido travada uma luta pela qualidade de vida dos trabalhadores do segmento, como é que está avançando essa questão? Eu muito tenho ouvido falar disso nos últimos 2, 3 anos, e sabemos que o senhor implementou isso aí no Rio de Janeiro, foi o pioneiro nesse trabalho em respeito aos trabalhadores. Como é que está a questão do benzeno hoje, presidente? Na verdade, a nossa categoria já tem uma preocupação com o benzeno há muitos anos, né? Isso remonta lá de aproximadamente 20 anos. Nós já tínhamos começado esse trabalho lá em São Paulo com a universidade, a USP e a Unicamp. Só que era um trabalho ainda muito embrionário e tinha também a participação lá da Fundacentro, né? E nós sabemos que é muito atuante lá em São Paulo. E, enfim, a gente conseguiu alguma bagagem, né, nessa experiência lá, e aí a gente foi levando isso para o resto do Brasil, né? Tivemos algumas experiências também na Bahia e em outros estados. Quando eu fundei o sindicato aqui do Rio de Janeiro, nós, evidentemente, tínhamos essa preocupação, e aí começamos a fazer um trabalho junto com os órgãos públicos, né, aí também com a Fiocruz, que é uma parceira fundamental nesse processo, né, e também a Fundacentro e o Ministério Público, e aí envolve também até a Justiça do Trabalho, entendeu? O Ministério do Trabalho, todos os órgãos, que nós formamos aí uma comissão para desenvolver um grupo de trabalho, para aprofundar não só nas pesquisas, mas também nas ações de prevenções. E isso requer todo um engajamento dos órgãos para que assim pudéssemos também contar com a fiscalização, entendeu? Para exigir das empresas que cumprissem com a legislação. Essa questão do benzeno, ela teve um desdobramento na questão das normas que foram constituídas nesses últimos anos. Nós tivemos aí a formação de uma comissão nacional do benzeno, onde nós, dos trabalhadores de postos, temos assento, e a participação da nossa categoria nessa comissão, ela foi fundamental para que nós pudéssemos, assim, desenvolver, criar normas, normatizando essa questão do benzeno, e também implementando novas ações, entendeu? E valorizando a pesquisa, que é fundamental para identificar realmente qual a incidência, né, dessa substância na saúde do trabalhador. Presidente, para encerrar então esse ping-pong rápido, eu queria que o senhor reafirmasse o que o senhor falou ainda agora na palestra sobre essa questão da relação capital-trabalho, e que deixa o pessoal, o dirigente de sindicato, de olho aberto. Porque, lamentavelmente, indo ao encontro do que o senhor falou, vemos que alguns dirigentes, infelizmente, não têm a consciência da luta de classe.
Fala um pouquinho disso, faça um apelo aos seus colegas que ombreiam com o senhor no movimento sindical, no sentido de que realmente eles, na sua grande totalidade, voltem a convergir, que haja uma unidade, porque o ataque está colocado aí, está tudo em xeque, né? A terceirização está sendo colocada como um rolo compressor. Faça esse apelo, fale o que o senhor falou ainda agora lá na palestra, que o senhor fez uma explanação brilhante. Dê uma elaborada nesse sentido da luta de classe para a gente, presidente. Quando eu falo assim da luta de classe, minha maneira de pensar, que o dirigente sindical, ele tem que ter lado. Se ele é dirigente sindical do trabalhador, ele tem que defender o trabalhador, e ele tem que ter consciência que nós vivemos uma luta de classe. É simples assim, você entendeu? Nós não vivemos num socialismo, e nem num comunismo. Nós vivemos no capitalismo, e diga-se de passagem, um capitalismo selvagem, entendeu? Que eu cito muito Marx quando eu falo isso, porque Marx é um pioneiro de ter, digamos assim, feito uma leitura bem correta dessa questão da luta de classe, porque você imagina, Marx já dizia lá atrás que o capital investia na cooptação das lideranças. E o que nós, de certa forma, vemos hoje, nitidamente, é isso. Agora, o capital faz o trabalho dele, quer dizer, ele defende, né, o projeto deles, né? E nós temos que defender o nosso. Então, se você é um dirigente do trabalhador, você tem que defender o trabalhador. E para defender o trabalhador, você não pode fazer concessões ao capital. É simples assim. Por que você não pode fazer concessões ao capital? Porque nós, trabalhadores, somos as pessoas que menos ganhamos, né? Não vamos nem entrar aqui na questão da mais-valia, por exemplo, você está entendendo? Que é uma coisa que está lá, de certa forma, escondida, não se discute, né? Mas nós sabemos que é onde o capital afere o mau lucro. Mas vamos dizer na questão da precarização diante das leis estabelecidas. Nós sabemos que a maioria das empresas não cumpre a lei nesse país, você entendeu? E que o trabalhador tem uma pequena participação, né, na renda do país, muito pequena em relação, entendeu, ao volume de lucro que existe no país. E a distribuição de renda, nós somos um dos países que temos a pior distribuição de renda no mundo. Nós temos, porque às vezes as pessoas não olham muito para isso, até mesmo o próprio dirigente, às vezes por força das suas funções, acaba se distanciando da base da realidade do trabalhador, entendeu? Mas nós sabemos que mais de 70% da população trabalhadora do Brasil ganha abaixo de 2 salários mínimos, portanto, passa necessidade, né? Não consegue suprir nem as suas necessidades básicas, básica do básico. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa consciência. Então, por que nós vamos fazer concessão? Nós não temos que fazer concessão. Quem tem que fazer concessão é o capital. A crise não é provocada pelo trabalhador, a crise é provocada justamente pelos especuladores, pelo capital, pelos banqueiros, pela ganância deles, entendeu? Não é provocada, muito pelo contrário. O trabalho, ele gera lucro e muito lucro, entendeu? Basta você ter uma ideia, todo empresário, quando ele quebra a empresa, mas o empresário está rico. Eu já fiz essa pesquisa no meu setor. O cara fecha lá a empresa, diz que quebrou, mas hoje você vai ver a vida particular do cara, o cara tem iate, cobertura, mansões e etc, tudo conseguido na empresa. Aí ele quebra, fecha a empresa e manda o trabalhador e procurar seus direitos na justiça, não paga, dá calote do trabalhador, mas ele tem bens, que às vezes transfere para terceiro, entendeu? Para dar justamente calote. Essa é a realidade, nós não podemos esconder isso. Então o sindicalista, o dirigente sindical tem que enxergar essas coisas e não pode ficar com essa conversa, esse lenga-lenga que você às vezes, nós ouvimos aí nos encontros, nas discussões, de ter sindicalista dizer, não, porque a gente tem que fazer proposta, tem que trazer proposta para a mesa, tem que discutir, tem que flexibilizar. Mas flexibilizar o quê? Flexibilizar o direito de um trabalhador que não ganha nem o suficiente para se alimentar com dignidade? Como é que nós vamos flexibilizar? Então nós vamos agora voltar à época da escravidão total, porque já vivemos uma parte na escravidão. Tem um trabalhador que levanta 4 horas da manhã, entendeu? E que retorna para casa às 11 da noite, e que mora distante do trabalho quilômetros, na periferia, que fica em pé 2 horas no ônibus, para vir, 2 para voltar, são 3, 4 horas no ônibus, de pé,
para trabalhar, esse trabalhador, me desculpe, ele é um escravo. Bom, conversamos com o presidente Eusébio Pinto Neto. Parabéns, presidente, sua postura realmente é exemplar e a tribuna da imprensa sindical tem orgulho de ombrear com você, porque nós também temos lado e o nosso lado é o lado do trabalhador. Obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado. Obrigado.